Olá, alunos do oitavo ano, vamos iniciar a nossa aula do componente curricular arte, eixos música e dança. Então, na última atividade, onde iniciamos o quarto volume, vocês pesquisaram alguns termos musicais, como orquestra sinfônica, famílias dos instrumentos da orquestra sinfônica, poema sinfônico, suíte musical, música programática e também um pouquinho sobre o compositor russo Modest Mussorgsky. Bem, vocês pesquisaram para se aprofundar e se familiarizar um pouco com esses termos musicais, para que hoje, nesta nossa atividade, possamos então dar sequência nas páginas 10 e 11 do livro didático integrado, que trazem um conhecimento sobre a música programática e também sobre a obra Quadros de uma Exposição de Mussorgsky. Então, a primeira atividade de vocês será ler e observar as imagens que constam na página 10 e 11. Quando estudamos o romantismo na música, conhecemos o poema sinfônico, que trata de uma composição musical na qual se procura narrar uma história. Esse tipo de música, chamada de programática ou de programa, pretende descrever cenas ou acontecimentos de forma instrumental. Mussorgsky escreveu uma obra com uma característica muito peculiar. Em um primeiro momento, ele convida os ouvintes para um passeio musical em uma exposição de cenas medievais. O cenário que procura descrever musicalmente é pouco convencional, pois se trata das catacumbas da cidade de Paris, às quais se tem acesso por meio de uma apertada escada em caracol de 23 metros. Este cenário sufocante e sombrio foi a inspiração para a composição de uma das partes da obra de Mussorgsky, intitulada Quadros de uma Exposição. Ele fez essa obra depois de visitar uma exposição em homenagem a Hermann, que morreu prematuramente com apenas 39 anos de idade. A obra criada pelo artista retrata um relógio inspirado no formato da casa da bruxa Baba Yaga, que é uma personagem folclórica. Então, quadros de exposição é formada de diversos movimentos, por isso é denominada uma suíte. Esse termo deriva do francês e significa uma série ou uma sucessão, ou seja, um conjunto de partes de pequenas peças que formam uma obra musical maior. Bem, na sequência da atividade de vocês irão assistir um vídeo que seguirá em anexo, cujo áudio se chama Catacombes, para a orquestra sinfônica. É uma das partes desta obra Quadros de uma Exposição. Este é o vídeo que vocês receberão em anexo e irão assistir. Eu vou colocar um trechinho para que possamos nos familiarizar. Em casa, vocês poderão ouvir e assistir o vídeo completo. A partir deste conteúdo apreciado e também da audição, vocês deverão copiar e responder, então, algumas questões no seu caderno. Estas questões seguirão nas orientações dos alunos. Então, a primeira questão diz: descreva em seu caderno que recursos musicais o músico utilizou para transmitir seus sentimentos ao percorrer as galerias das catacumbas da cidade de Paris. Quais as famílias e instrumentos da orquestra sinfônica são usadas no trecho ouvido? Então, vocês poderão assistir o vídeo, perceber quais os instrumentos, a que famílias eles pertencem e descrever, então, esses recursos utilizados pelo músico para transmitir esses sentimentos. A partir da audição, vocês irão perceber que o músico ele tenta possibilitar ao ouvinte uma sensação de seriedade, de tensão, sem muitos pontos de relaxamento. Ele dá um certo ar de suspense à sua obra através da instrumentação colocada na música. Bem, na segunda pergunta, o andamento, isto é, a velocidade da música, é lento ou rápido, ou se mistura? Como que é esse andamento da música que vocês irão ouvir e assistir? 3. Como você percebe as mudanças de intensidade? A música fica sempre em o mesmo volume, ou a intensidade é intercalada, passando de sonoridades mais fracas para sons mais fortes, ou sempre os sons são fortes, ou sempre fracos? Descreva quais são as suas percepções a respeito da intensidade sonora percebida na obra musical.
E a questão número 4. Com base nos elementos musicais percebidos, quais são as sensações que a audição do trecho de Catacumbas despertou em você? Registre escrevendo brevemente as suas percepções. Na primeira questão, era a partir dos sentimentos do músico. E na quarta questão, são as sensações percebidas por você. Continuando a apreciação musical, você irá assistir mais 2 vídeos contendo os áudios que seguirão em anexo de uma segunda cena onde Mussorgsky musicou a lenda da bruxa Baba Yaga. Bem, vocês irão receber uma versão que é para orquestra e outra versão que é para piano. E a partir do conteúdo apreciado, vocês também irão copiar e responder as seguintes questões. Estas questões seguirão lá nas orientações dos alunos. Número 1. O que os áudios ouvidos têm em comum um com o outro? Com o que eles se assemelham? Do ponto de vista musical, que elementos o compositor utiliza para descrever a imagem de Baba Yaga em sua cabana? Vocês podem ver a imagem lá no livro didático integrado, ou também nas cenas do vídeo. Qual parece ser o sentimento do compositor diante da feiticeira? Quais diferenças musicais foram percebidas por você entre as duas versões? Entre a versão para orquestra e entre a versão para piano? Responda à questão da página 11 do livro didático integrado, que sugere a observação das imagens das catacumbas de Paris, e descreva que sensações as imagens despertam em você e por quê. Então, lembrando que aqui o compositor ele tenta descrever através dos instrumentos e da música as imagens das catacumbas de Paris por onde ele passa. Aqui nós temos então a versão para orquestra. E aqui a versão para piano. Vocês irão receber esses 2 vídeos com o áudio completo, então, para que possam ouvir e apreciar em casa e, a partir, então, desta apreciação, poder responder as questões. Em uma segunda cena, pretendendo mostrar um pouco do folclore do seu país, Mussorgsky musicou a cena de uma lenda russa e a incluiu entre os quadros de sua exposição, a lenda da bruxa Baba Yaga. E o último trecho se distancia musical e tematicamente dos 2 primeiros, por se tratar de uma cena de balé. Esse trecho está presente na suíte de Mussorgsky, em que se encontram os quadros musicais sobre as catacumbas de Paris e a cabana de Baba Yaga. Ainda assim, não é uma dança convencional, pois na criação do músico, quem baila são pintinhos ainda dentro de suas cascas. Então, a última audição que seguirá em anexo também, através de um vídeo, é do último trecho, e se trata de uma cena de balé. A partir desse conteúdo apreciado, vocês devem copiar e responder as próximas questões que iremos ver agora e que seguirão em anexo lá nas orientações dos alunos. Então, a partir da última audição, que recursos musicais o compositor utiliza para representar o balé? Qual o instrumento ouvido na obra? Em relação às outras 2 obras ouvidas, existe algum tipo de contraste do ponto de vista musical, como o tema, a intensidade, o andamento, a sensação obtida ao ouvir a obra? Então, um trecho da última obra que iremos apreciar. Vocês receberão também esta obra completa para que possam então apreciar, ouvir e responder as questões. Bom, lembrando que após as atividades serem realizadas, vocês deverão mandar uma foto para o meu número particular do WhatsApp, também arquivar estas atividades. Bem, pessoal, então esta atividade ela é um pouco difícil, porque vocês terão que apreciar, ouvir atentamente as obras, percebendo então as sensações, o que o compositor quis colocar na obra, o que ele quis descrever a partir das imagens que ele viu.
através do seu passeio nas catacumbas, e também as diferenças de intensidade, né, que é quando temos um som mais forte ou mais fraco, de andamento, quando é mais rápido ou mais lento, as diferenças na instrumentação, os instrumentos da orquestra, quais famílias, ou piano, que aparece muitas vezes. Então, vocês deverão ler este conteúdo, observar as imagens e escutar atentamente as obras. Eu já estou mandando em vídeo para que ajude vocês também na observação, né, dos instrumentos, enfim, das alternativas que o compositor utilizou para descrever então as imagens e fazer esta obra quadros de uma exposição.